Amém. Deus, nós sabemos, Senhor Pai, que o mundo encontra mil razões, quando ele merecia, Senhor Pai, merece, ó Deus, apenas a tua ira, mil razões para reclamar, Deus, o que aumenta, Senhor Deus, a culpa de cada homem neste mundo, até que o cálice da ira esteja completamente cheio. Nós queremos, Senhor Pai, que a nossa vida seja uma constante adoração a Ti, ó Deus, não porque os dias são bons ou maus, mas porque Tu és bom. Nós, Senhor Pai, temos olhos para ver a Tua bondade, temos um novo coração para se encantar com ela. Então, Senhor Deus, nós podemos dizer como Davi me pôs nos lábios uma nova canção, um hino de louvor ao nosso Deus. E quando as pessoas veem todas as situações, Senhor Pai, um hino de louvor aos nossos lábios, como aqueles presos de Filipos viram Paulo no estado miserável, psicologicamente, sofrendo violência enorme, e com seu corpo todo, Senhor Pai, ó Deus, em carne viva, pela violência que sofreu, e Paulo e Silas cantavam a Ti à meia-noite. A Tua palavra, Senhor Pai, frisa para nós que os outros presos ouviam. Quanta admiração, Senhor Pai, não devia estar no coração daqueles homens, naquele estado miserável, vendo aqueles homens num estado muito pior, com feridas abertas, com seus pés presos em troncos, cantando louvores a Ti, porque não podiam dormir, Senhor Pai, devido aos seus corpos, ó Deus, dilacerados. Quão poderoso é o louvor, quando o Senhor Pai, ele flui de corações que o mundo inteiro vê, Senhor Pai, razões para clamar, Senhor Pai, reclamar, ou se entristecer e se deprimir, mas em vez de estar fazendo aquelas perguntas, por que Deus permitiu que nós apanhássemos em Filipos e fôssemos jogados na cadeia, estão cantando, Senhor Pai, hinos que exaltam o Teu nome. Que essa Tua beleza seja vista no mundo através de nós, porque nós não vemos nenhuma outra razão de estarmos aqui, a não ser manifestarmos Cristo, sermos uma bênção para a igreja, porque fora isso, Senhor Pai, todos nós, com novos corações, temos que dizer que partir e estar com Cristo seria muito melhor. Então nos faça viver assim, pela Tua palavra, pela graça do Teu Filho e pelo poder do Teu Espírito, em nome de Jesus, amém. Na quinta-feira, nós meditamos, quinta-feira à noite, nós meditamos em Filipenses 3:10, que diz: para conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, identificando-me com Ele na sua morte. E nós estávamos meditando, na verdade, sobre o poder da ressurreição, já que Paulo disse para conhecer o poder da ressurreição, aí logo ele fala sobre a participação dos seus sofrimentos, conformando-me com Ele na sua morte. Nós fomos para a morte de Cristo e vimos quão terrível fisicamente foi a morte de Cristo, tudo o que aconteceu com Ele ali, e vimos como nós, se estivéssemos lá contemplando o que estava acontecendo, tamanha violência, talvez nós não olhássemos, talvez nós nos retirássemos, talvez nós virássemos o nosso rosto, talvez nós soluçássemos, talvez nós caíssemos de joelho, socássemos a terra, enfim, nós expressaríamos porque era insuportável contemplar. Mas nós gastamos bastante tempo pensando em como Jesus não estava olhando, seria insuportável olhar e estar lá, mas Jesus estava sofrendo aquelas coisas. Mas Ele estava sofrendo ainda mais do que o que os homens podiam ver e que seria insuportável para nós. Ele estava sofrendo a ira infinita de Deus. Agora, quando nós pensamos como Ele pôde suportar essas coisas? Qual era o poder que o manteve lá? Manteve na cruz, o manteve debaixo dessa violência, do escárnio, do deboche, da nudez pública, e fez ele ficar debaixo da ira infinita de Deus. Nós sabemos, ele mesmo disse que se quisesse, não só Jesus não foi obrigado a estar lá, ele diz: eu dou a minha vida e eu a tomo de volta, ninguém me obriga. Apesar de ser o plano eterno do Pai, Jesus é Deus,
ele estava voluntariamente, porque ele voluntariamente ama a vontade do Pai. Mas ele diz lá que se ele quisesse, ele parava na hora que ele quisesse. Além de estar lá, porque ele escolheu estar, ele ainda podia, a hora que quisesse, ele disse, se eu quiser, eu poderia pedir, e uma legião de anjos, 12 legiões de anjos, encerrariam isso, mas eu não vou fazer. Não só ele escolheu estar lá, como ele escolheu não parar até o fim, até que ele dissesse, está consumado. Agora, qual é o poder por trás disso? O poder que fez ele amar a igreja que o Pai deu a ele, apesar da igreja ser um monte de pessoas que mereciam o inferno, e para isso ele teria que redimi-las com o seu sangue e ficar debaixo da ira de Deus. Como é que ele pôde amar as piores pessoas, já que a Bíblia diz que Deus escolheu os piores do mundo? Certamente, então, para que a graça seja exaltada, se você está em Cristo, você é pior do que os que não estão. Deus escolheu os piores, Deus escolheu os que nada são. Deus escolheu entre Esaú e Jacó, escolhe Jacó, e você tem coisas para admirar em Esaú, apesar de ser um homem profano, e não ter nada no caráter de Jacó. Deus fez assim, porque Ele amou essas pessoas e suportou, e nós vimos que foi por causa de algo, por causa da alegria. A Bíblia diz, é o poder da ressurreição. A Bíblia diz em Hebreus, que Hebreus 12:2, tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe foi a proposta, suportou a cruz. Qual foi o poder que manteve ele na cruz? A alegria da ressurreição. A alegria de Jesus é o poder da ressurreição. Ele estava olhando e sentiu uma alegria enorme em todo o plano de Deus, em tudo que o Pai planejou. E ele olhando e vendo isso, havia uma alegria tão grande nele que fez ele suportar tudo. Então, o que fez ele suportar foi a alegria. Quando Paulo fala sobre o que nós vimos sobre o auspício de Jonathan Edwards, já que a gente só estava pontuando parte da obra dele, essa alegria da ressurreição que Paulo quer conhecer é essa alegria invencível. A alegria invencível que manteve Jesus na cruz, a alegria invencível no plano do Pai, a alegria invencível nos propósitos redentivos de Deus, na glória de Deus que a cruz ia manifestar. Nós sabemos que na noite que Jesus foi preso, ele falou que era essa a razão pela qual ele ia morrer, como então em João 15:11 ele disse essas coisas para que a minha alegria esteja em vós e a alegria de vocês seja completa. Mas naquela noite Jesus não só orou para que essa alegria que ia manter ele na cruz, ia manter ele debaixo da ira do Pai, que é o poder da ressurreição, ou seja, que é tudo que a ressurreição faz, completando o propósito do Pai. Jesus não só falou isso, eu digo essas coisas, tudo que eu ensino a vocês é para que a minha alegria, essa alegria que faz eu suportar a cruz, a ira, qualquer coisa, essa alegria invencível. Então, ele, assim que acabou de pregar, o maior sermão que o mundo já ouviu é o sermão que Jesus pregou naquela noite para os seus discípulos, capítulo 14, 15, 16 de João. Mas assim que ele parou de pregar, ele fez uma oração, e os puritanos chamavam a oração, João 17, de o Santo dos Santos na Bíblia, porque é uma longa oração da segunda pessoa da Santíssima Trindade para Deus, o Pai, a primeira pessoa da Santíssima Trindade. Então você nunca vai ver o coração do Pai, o coração do Filho, de maneira tão íntima como nessa oração. E na oração ele repete para o Pai o que ele tinha dito para eles: eu ensinei isso a vocês para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Quando ele vai orar no capítulo, ele fala isso no capítulo 15 e 11. No capítulo 17, 3, ele ora assim: agora vou para ti. Agora ele está orando para o Pai. Mas digo essas coisas enquanto estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Não só ele disse para eles que a razão dele morrer, ensinar todas aquelas coisas a eles, era para que essa alegria estivesse neles, mas como ele diz que ele ora ao Pai, ele fiz isso, Pai, para que a plenitude da minha alegria esteja nele. Depois ele já tinha dito para eles que ninguém poderia, nada no mundo poderia tirar essa alegria deles. Ele estava falando para pessoas que seriam assassinadas. Todas as pessoas que ele está conversando naquela noite vão ser assassinadas, vão ter mortes horríveis,
com exceção de João, mas depois de passar por muito sofrimento e tortura, para essas pessoas, naquela noite ele disse: nada vai tirar a alegria de vocês. E nós vimos então que é sobre isso que Paulo está orando, para conhecer o poder da sua ressurreição. E Paulo tem essa alegria incrível, e ela se manifesta exatamente nesse livro de Filipenses, por exemplo, como nós estávamos mencionando, ele na Macedônia, cantando no meio da noite, depois de estar no estado mais miserável que um ser humano pode estar. E já tínhamos visto outra quinta-feira atrás como a alegria, essa alegria de Cristo em nós, ela é a fonte, e Jonathan Edwards fala muito a respeito disso, de todas as outras afeições. Tudo aquilo que Jesus mostrou na cruz, paciência, longanimidade, benignidade, a paz que ele mostrou na cruz, fluíam do quê? Por que ele podia estar naquele estado que nenhum de nós vai experimentar, a ira infinita de Deus, e estar de todas essas formas, perdoando, por causa da alegria que lhe foi proposta. A alegria era tão grande. E quando nós estávamos falando na outra semana a respeito, por exemplo, da generosidade das igrejas da Macedônia, que em meio a muita pobreza fizeram questão absoluta de participarem do levantamento de dinheiro, e Paulo diz: da sua muita alegria em Cristo transbordou generosidade. Você vê, a afeição da generosidade transbordou da muita alegria em Cristo. Foi isso que nós meditamos de uma maneira mais longa. E como é essa alegria? É o que eu quero falar nesses minutos que nós temos. Jonathan Edwards faz um resumo da alegria cristã, e ele diz assim: a alegria cristã, a alegria de um coração regenerado, é um bom sentimento na alma, produzida pelo Espírito Santo, pois ele nos leva a ver a beleza de Cristo na palavra e em todas as coisas. É um ótimo resumo de Jonathan Edwards a respeito disso. Eu quero olhar esses aspectos desse resumo que ele fez. Primeiro ele diz: a alegria verdadeira, essa alegria de Cristo, essa alegria que Paulo disse que almejava, o poder da ressurreição, o que faz você enfrentar todas essas coisas dessa forma. Primeiro ele diz: é um bom sentimento. A alegria cristã é um bom sentimento. O que Jonathan está dizendo ao olhar para a Bíblia e dizer isso? Com um bom sentimento, eu quero dizer que essa alegria não é uma ideia. Essa alegria não é uma convicção, uma coisa que eu creio. Não. Essa alegria não é uma persuasão, eu fico me convencendo de que tem uma alegria em mim. Não. Essa alegria também não é uma decisão, uma coisa que eu decido. Eu vou ficar alegre. Não é. Essa alegria é um bom sentimento. Então, ou eu uso as palavras de forma intercambiável aqui, é uma emoção. Na verdade, nós vimos que emoções podem ser tênues. Jonathan diria, na verdade, que isso é uma afeição. Porque a afeição, como nós vimos no domingo passado, na definição de coração, o coração envolve a mente, envolve a vontade. A afeição é uma coisa que move a vontade. Se eu, por exemplo, digo que tenho uma afeição por Deus, mas o que move a minha vontade é o dinheiro, eu não tenho uma afeição. Não é? A afeição do coração, na definição de coração e de afeição que nós vimos no último domingo à noite. Então, uma das marcas da diferença entre uma ideia e uma emoção, a alegria em Cristo, essa afeição não é uma ideia, não é uma convicção, não é uma coisa que eu creio, não é uma coisa que eu decido. Por isso que ele começou a definir assim: é um bom sentimento, uma boa afeição. Uma das marcas, a diferença entre uma ideia e uma emoção, um sentimento, é que você não tem controle imediato sobre seus sentimentos ou emoções. Você não pode estalar os dedos e decidir: vou ter paz agora. Agora eu vou sentir alegria. Eu acho que está na hora de eu sentir tristeza. As emoções não funcionam assim. As afeições não funcionam assim. Elas não são uma decisão. Elas não são uma crença. Você não pode, por exemplo, imagine que você foi acampar, você gosta de acampar.
Eu não gosto, mas tem gente que gosta. E você foi acampar no meio do mato, aí algum canto do Brasil, barraca, essas coisas todas. E quando você acorda de manhã assim, está nascendo o sol, você acorda e você vê a silhueta gigantesca de uma onça pintada fora da barraca, andando fora da barraca, né? E uma onça fora da sua barraca, e você está lá no meio do mato, e ela parece estar faminta, uma onça faminta. Você não diz, me deixe pensar a respeito disso, uma onça faminta aqui no meio do mato, e eu dentro da barraca, há uma onça. E você pensa, onças são bichos grandes, só com a garra da onça ela é capaz de me matar, fora as mandíbulas da onça. Onças não são só grandes, elas são fortes, e onças são perigosas. Conclusão racional: eu deveria sentir medo aqui, então agora eu decido sentir a emoção do medo. Emoção não funciona assim. Nem as coisas mais profundas, tênues emoções que não movem a vontade. A afeição move a vontade, não é? Quando Paulo diz que o amor de Cristo nos constrange, toda a vontade dele vai ser movida por isso, porque é uma afeição. Então, você não pensa na onça, na sua capacidade, na sua força, e pensa, a conclusão racional que eu tenho que tomar aqui, eu tenho que sentir medo, está na hora de eu sentir medo, vou sentir medo. As emoções não funcionam assim. As emoções vêm porque a onça é real, porque é uma onça de verdade, porque você sente o perigo, porque a onça não é algo imaginário para você, não é uma crença, ela é real. Pensar funciona assim. Eu podia pensar sobre uma onça agora, o tamanho da onça, como uma onça é assustadora, mas eu não me fico apavorado de medo, porque não tem nenhuma onça aqui. Então, o sentimento é uma coisa que acontece com você diante de algo que é real para você. E que significa que a Bíblia está cheia de ordens, que nós devemos fazer coisas que estão imediatamente fora do nosso controle. Ordens para nos alegrar, temer, agradecer, ter um coração terno. Uma das razões pelas quais eu sou o tipo de cristão que eu sou e prego a teologia bíblica que eu prego, é que eu sei que a Bíblia exige de mim coisas que eu não posso produzir. Eu posso orar 1 hora se eu quiser, mas eu sei que isso não vale nada. Eu não posso depois de ficar 1 hora e dizer, agora Deus, agora tu tem que fazer o que eu quero. Tem gente que só ora 15 minutos, eu fiquei 1 hora. Que isso só fazia de mim um fariseu. Então, o que eu prego, a verdade do Evangelho, deleite em Deus, prazer em Deus, gozo em Deus, paz, eu sei que eu não posso produzir isso em mim. Eu sei que a Bíblia exige de mim coisas que eu não posso produzir imediatamente por meu próprio poder. Eu sou um ser caído, não é? Eu nasci no mundo caído, nasci pecador, e no entanto, eu sei que eu deveria sentir as coisas que a Bíblia diz que eu devia sentir. Eu me reconheço então culpado por isso. Descanso, paz, não ansioso. Por que muitas das vezes sentimentos que eu devia sentir eu não sinto? Porque não é real para mim o que produz esses sentimentos. E por que às vezes sentimentos que eu não devia sentir eu sinto, como ansiedade ou falta de paz? Porque aquilo é muito real para mim, muito mais real que Deus. Eu vejo aquilo e vejo Deus. Aquilo é real para mim, Deus não é. Eu sinto os sentimentos daquilo que é real para mim. Então Agostinho disse assim, numa famosa oração que gerou um grande debate, que mudou a história da igreja. Tudo por causa dessa oração de Agostinho, que ele diz: Pai, conceda o que ordenas e ordene o que quiseres. Ou seja, Deus, como tu concede tudo o que tu exige, exige o que quiseres. Tu exige um coração que se arrependa, um arrependimento que seja de todo o coração. Só tu podes dar isso para mim. Tu, Senhor Pai, exige que tu seja amado sobre todas as coisas. Só tu pode dar um amor assim para mim. Tu diz que eu devo ter paz, mas só tu pode dar paz para mim. Mas tu pode ordenar que eu não ande ansioso.
Então ele ora: conceda o que ordenas e ordene o que quiseres. Pelágio ouviu essa oração, ouviu não, leu, não gostou, porque Pelágio falou assim: todas essas coisas não estão, essa coisa de conceda o que quiseres o que ordenas e ordene o que quiseres, quer dizer que eu não sou homem livre, porque eu não posso tomar essas decisões, aí eu teria que depender totalmente de Deus. Agostinho diz exatamente isso. A salvação é isso, é um dom gratuito de Deus. Ele tem que conceder tudo, como nós vimos hoje no início. Paulo diz: o que tem, não só na vida espiritual, mas em qualquer coisa que tem que você não tenha recebido. Então ele sabia que Deus lhe comandava certas emoções, Agostinho, que ele não poderia fazer acontecer por si mesmo. É por isso que houve toda essa controvérsia e a grande doutrina da soberania de Deus, da graça, das doutrinas da graça, foram colocadas no lugar mais alto. E que 1000 e poucos anos depois, de novo, por Lutero, Calvino, e houve a reforma. E então, essa é a oração de Agostinho a Deus: conceda o que ordenas e ordenas o que quiseres. É por isso que eu prego o mesmo que Agostinho. É por isso que Lutero pregava o mesmo. É por isso que Calvino pregava o mesmo. Porque é óbvio que o ser humano, por isso que tem a doutrina da depravação total, o nome da sua total incapacidade. O que Deus exige não é que eu diga as coisas certas, é que junto com as coisas certas que eu diga, haja um coração que sente de verdade aquelas coisas. Deus não está muito impressionado porque você disse que ama Ele hoje. Ele quer um coração que o ame de fato. Então, portanto, a primeira parte dessa definição de alegria bíblica, que é resumida por Jonathan Edwards, é que é um sentimento bom, é uma afeição. É uma afeição poderosa que controla a vontade, mente e imaginação. Como a onça do outro lado da barraca ia controlar. A minha vontade ia ser o quê? Fugir. E eu ia fugir. Ou pelo menos ia tentar. Não sei se a onça ia me pegar. Ela afeta a minha mente, mas você vê, ela afeta a minha imaginação. Antes, eu posso imaginar o que a onça vai fazer, e isso produz em mim afeições, ou afeição, reais, diante de uma coisa real. Então você só pode ter afeições de verdade se Deus for real de fato para você. Ou então nós podemos dizer, como os coríntios, em 1 Coríntios de 4-9, de que agradece tudo a Deus. Tudo vem de ti, mas na verdade as afeições do coração deles era se gloriar neles mesmos. Paulo diz: se tudo que você tem você recebeu, o que você tem que você não recebeu? Agora, se tu acreditasse de verdade, a afeição no teu coração não ia ser se gloriar. Por quê? Porque tu te glorias se você recebeu. É que na verdade você fala isso, mas teu coração não sente, não vê, não é real para você que tudo que você tem você recebeu de Deus. Então a primeira coisa é essa, um bom sentimento. A segunda coisa que o Jonathan diz é o quê? Um bom sentimento na alma. Na alma. A segunda parte da definição é que o bom sentimento está na alma. Com isso, eu estou chamando a atenção de vocês para o fato de que esse bom sentimento, que a alegria que é o poder que manteve Cristo na cruz, que é o poder da alegria, dessa afeição que brota todas as outras, dessa alegria em Deus, em Cristo, no propósito de Deus. Então, essa alegria, Jonathan está dizendo, ao nos mostrar o texto bíblico, essa alegria é na alma, esse bom sentimento é na alma. Com isso eu estou chamando a atenção para o fato de que ele não está no corpo, essa alegria não está no corpo. A alma é a nossa parte imaterial. É a parte imaterial da minha personalidade. Essa parte imaterial da minha personalidade experimenta alegria. É isso que Jesus falou. Eu falei isso para que vocês tenham a minha alegria e a alegria seja completa. Jesus tem essa alegria desde toda a eternidade, mas ele só teve um corpo há 2000 anos atrás. Essa alegria não tem nada a ver com o corpo. É alegria, como o Jonathan falou, é um bom sentimento na alma, não no corpo. A alma é a nossa parte imaterial. É por isso que eu já falei aqui, quando nós estamos falando sobre a psicologia do mundo,
a palavra não está expressando o que um cristão devia crer, pelo menos. Porque todas as teorias sobre a alma humana do humanismo secular, ela fluiu de corações ateístas. Eles não acreditam numa parte imaterial do ser humano, eles só acreditam na matéria. E a alma é a nossa parte imaterial. Jonathan diz, é lá na parte material do corpo humano que esse sentimento, essa alegria está, a afeição. Então o corpo, você pode pensar, mas e o nosso corpo? Ele não participa, ele pode participar da alegria que está na alma, não só no meu corpo. O corpo pode sentir os efeitos da alegria, mas a alegria não está no corpo. Mas, como assim? Eu posso sentir um aperto nas entranhas, quando eu sinto a afeição bíblica do amor, ou da alegria. Por isso Paulo fala assim, entranháveis misericórdias. Você vê que ele está falando sobre o efeito da misericórdia no meu corpo. Ele está falando das entranhas, entranháveis misericórdias, entranhável amor. Ou seja, a afeição é na alma, mas o corpo pode sentir os efeitos, ou eu posso, sei lá, tão alegre que parece que tem mola nos meus pés, eu posso saltar de alegria. Esse é o efeito que a alegria está produzindo no meu corpo. Ou eu posso começar a derramar lágrimas de alegria. As lágrimas são um efeito no meu corpo da afeição, na alma. Porém, nenhum desses efeitos no meu corpo é a alegria. Chorar pode não ser alegria. Chorar não faz parte da alegria. Pode ser um efeito da alegria. Sentir o coração palpitar de alegria. Vocês já ouviram falar isso, né? Meu coração palpita de alegria. Isso é um efeito da alegria. Isso não é alegria. Palpitar coração não é alegria. Mas também não é medo, não é nenhum sentimento. Nós estamos falando de sentimentos da alma, não é? Pessoas regeneradas têm bom sentimento, porque por causa dessa obra. O homem caído, ele também flui da sua alma, mas a sua alma caída, por isso não são afeições santas, não é? Então, nenhum desses efeitos no meu corpo é a alegria. A alegria reside aonde? A alegria que a Bíblia descreve, a alegria que Cristo falou para mim, a alegria está em vocês, reside na nossa alma, não é? Todos os efeitos no meu corpo dessa alegria são distintos da alegria. É o efeito, a alegria não está no meu corpo, é na alma. O corpo é composto por quê? Por substâncias químicas, músculo, nervos, é composto por elétrons, prótons, nêutrons, é composto por átomos, é composto por moléculas. Nada disso faz parte da alma. E quando essas moléculas se movem, isso não é um evento moral. Quando o meu corpo se move, e os elétrons, e os prótons, e as moléculas, ou os átomos se movem, não há nada de moral no meu corpo. O corpo não tem certo e errado. Um movimento do meu braço para frente não tem nenhum significado moral. Não é? Não tem significado moral no movimento do meu corpo para frente, no movimento do meu braço para frente. Até que eu diga, por emoção, que mova a minha vontade, esse movimento, ele pode se tornar moral ou não. Por exemplo, eu posso mover meu braço na frente e te dar um soco. Mover o braço para frente passou a ser pecaminoso, mas não porque mover o braço para frente é pecaminoso, porque na alma eu estava com raiva ou com alguma outra afeição que não é espiritual e eu quis te acertar. O corpo e o movimento não tem nada de moral nele, certo ou errado. A alma é que vai, o sentimento na parte imaterial minha é que vai fazer que o movimento do meu corpo seja certo ou errado. O movimento do corpo em si não é moral. Agora, eu também podia movimentar meus braços para frente
para abraçar uma pessoa que precisa de um abraço. Isso seria o quê? Bom. Mas por quê? Porque esse movimento é bom? Não, porque o que impulsionou o movimento do meu corpo partiu de uma afeição que fez daquilo um ato moral bom. Então, isso torna bom. A minha alma transmite virtude aos meus movimentos. A minha lágrima. Lágrima de alegria não é alegria. Porque a alegria é, como ele diz, um bom sentimento na alma. A alegria em Cristo é um bom sentimento na alma. E lágrima não quer dizer nada. Eu posso chorar porque meu time perdeu. Eu posso chorar porque perdi dinheiro. Eu posso chorar de ódio. Chorar não é um ato moral. Você não pode pensar, meu corpo é fogo, ele chora, isso está errado. Não, o problema é esse. O problema nunca é o seu corpo, nunca é biologia. O problema nunca é química, nunca isso, é o ateísmo final, né? A Bíblia diz claramente que o correto é sentir alegria em Deus, ou é errado estar ansioso. Se eu sinto alegria, meu corpo vai fazer um monte de coisas, eu vou querer andar, vou querer pular, vou querer cantar. Mas você vê, cantar, pular, não é alegria. Como também, quando eu estou ansioso, não quero sair, estou com medo e não quero nada, não sair, não movimentar meu corpo dessa forma, sentir aquelas afeições, o coração palpitar de alegria, não é alegria. Mas sentir o coração palpitar de medo também não é o medo. É só o efeito do medo sobre o corpo. É o efeito da alegria sobre o corpo. É o efeito do prazer de Deus sobre o corpo. Ou é o efeito do prazer do pecado sobre o corpo. Tanto o pecado quanto a honra a Deus está fluindo de outro lugar. Jesus diz assim: de onde vem o pecado de vocês? Dos vossos corações. Quando ele está falando isso, ele não está falando de nada físico, ele está falando de algo imaterial. É lá que surge o adultério. Agora, para o adultério acontecer, de fato, eu preciso usar meu corpo. Mas a Bíblia não diz, que corpo desgraçado. O cara puro, mas o corpo dele tem ideias adúlteras. Não, aquilo foi só o efeito de algo que aconteceu na alma. Então, há um certo e um errado nessas emoções. Há algo certo em sentir alegria em Deus, independente dos efeitos no corpo que ela produz. Em você pode ser chorar de alegria, em mim pode ser levantar a mão, no outro pode ser se prostrar. Mas se prostrar, levantar a mão e sentir o coração palpitar de alegria, essas coisas não são alegria, são efeitos da alegria. Então há um certo e um errado nessas emoções. Ou, por exemplo, estar ansioso vai causar um monte de efeito em mim. Um monte de efeito. Preocupado, pensando como vou pagar as contas, pode aumentar minha pressão. A pressão alta não é algo moral, não é? Mas se a minha pressão aumenta porque eu estou com raiva, porque minha esposa falou um troço e eu fico com raiva, é óbvio que se eu começo a ficar vermelho de raiva, se minha pressão aumenta porque eu não consegui o que eu queria e eu estou tenso, estou nervoso, é óbvio que ficar vermelho, a pressão aumentar, não é algo moral, é algo que está acontecendo no meu corpo, mas está acontecendo no meu corpo como um efeito do que está acontecendo na minha alma. Pressão alta, essas coisas não são medo, não são ansiedade. Como palpitar o coração, chorar, não é a alegria, é o efeito da alegria. Por isso, Jonathan Edwards diz, a alegria é um bom sentimento, uma boa afeição na alma, não é no corpo. Os sentimentos são um movimento da alma. A alma está se movendo quando algo é real para ela. E ela afeta o nosso corpo. Então o ateísmo não acredita nisso, pois não acredita na alma imaterial. Apesar de o nome ser psicologia, o estudo da alma, o que eles estão chamando de alma são os processos bioquímicos do corpo, porque eles não acreditam que existe nada a não ser a matéria.
Por isso que o humanismo secular acredita só em átomos, acredita que o mundo é só material, e quando acaba a vida, acabou tudo. Então é um bom sentimento, Jonathan Edwards diz, ecoando o ensino bíblico, na alma. Nós vimos o que é um sentimento e vimos o que é a alma. E nós vimos que a próxima coisa que ele diz assim, é um bom sentimento na alma, produzido pelo Espírito Santo. Essa é a terceira parte da definição. É que esses movimentos da alma são produzidos pelo Espírito Santo, o que é claro porque você não pode fazer acontecer, você não pode fazer tua alma ter paz em Cristo, alegria em Cristo, deleite em Cristo, gozo em Cristo, benignidade em Cristo, misericórdia, bondade, alegria no meio da prisão de Filipos, com as suas costas toda dilaceradas, ossos expostos, pés em troncos. Você não pode dizer assim, apesar dessa miséria toda eu vou sentir alegria. Você não pode. Tem que ter algo real que impressione a sua alma, mais do que a dor, mais do que a prisão, mais do que a humilhação, tão real quanto a onça do lado de fora da barraca, que provocaria medo. E é por isso que são chamadas de afeições santas, porque são um bom sentimento produzido na alma pelo Espírito Santo. São chamados então, na Bíblia, em vez de afeições, muitas das vezes são chamados de quê? De o fruto do Espírito, porque como é um bom sentimento na alma, produzido pelo Espírito, aquele fruto não é nosso mesmo, né? Foi produzido por outro, é o fruto do Espírito. A Bíblia vai descrever essas afeições em grande quantidade, mas, por exemplo, há uma lista em Gálatas 5, que não é a lista, é só uma amostra. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Gálatas 5, 22 e 23. Portanto, a alegria em minha alma que transborda para Deus vem da obra do Espírito Santo. Então você viu a definição? É um bom sentimento, não é algo que é uma boa crença, não é algo que eu decido, é como a onça fora da barraca, é algo porque eu estou diante de uma coisa real, e é um bom sentimento na alma, não no corpo. O corpo sofre os efeitos daquilo que a alma vê, sente prazer ou não, sente medo ou não, o que é mais real para ela ou não. Eu já disse aqui num dia que alguém estava muito, muito tenso e a John Newton perguntou assim, se você visse Jesus intercedendo por você agora, você ficaria em paz? Se visse Ele à destra do Pai intercedendo por você, você ficaria em paz? A pessoa disse, eu ficaria. Então ele está, mas não é real para você. Não é real. Você fala, não, ele está intercedendo no Santo dos Santos, mas não é real para você. Se fosse real, você não precisaria estar vendo. Você diz que se você visse Jesus fazendo isso, você ficaria bem. Mas você não pode ver. E não é real para você. Se fosse real, você ficaria bem. Precisa ser real para você. Porque senão, é só teologia que você repete. Que ele entrou no Santo dos Santos, que ele está à direita de Deus e que você está sentado, como Paulo diz em Efésios, nos lugares celestiais em Cristo. Você repete isso. Você acredita nisso? Acredito. Mas se você não está vendo, né? Não estou vendo. Se você visse, você ficaria bem. Ficaria. Então, não é real para você. Então, portanto, a alegria em minha alma que transborda para Deus vem da obra do Espírito Santo. Então, é um bom sentimento na alma produzido pelo Espírito Santo. A quarta parte é que o Espírito Santo faz esse trabalho não magicamente. E eu acho que é isso que as pessoas imaginam. Elas estão se sentindo mal. Elas estão sentindo uma coisa ruim, elas estão com maus sentimentos, não bons sentimentos. Elas oram às vezes a Deus, oh Deus me dá alegria, oh Deus me dá paz. O que elas estão pensando? Elas estão pensando que elas, de repente, vão começar a se sentir bem. Isso é droga, queridos. Você toma droga para isso. Não é? O cara que, sei lá, fuma crack, coloca heroína, ou qualquer outra droga, ela faz você se sentir melhor sem fazer nada na sua alma, já que é óbvio, não existe um remédio para a alma, porque todas as drogas são físicas,
E a alma é imaterial. A alegria produzida na alma não pode ser produzida por algo que não é espiritual. Então o que acontece? É o efeito do remédio, é o efeito da droga, é o efeito do crack, mas passa, o efeito passa. Então a quarta parte é que o Espírito faz esse trabalho, mas não é como você quer, ou como muitas pessoas querem. Ele queria magicamente se sentir melhor, se sentir bem. Mas o Espírito Santo não faz isso. Ele não faz você que está sentindo algo oposto se sentir bem. Ele faz isso de uma forma, da única forma que ele faz. Quem faz isso é o Espírito Santo. Um sentimento na alma, produzido pelo Espírito Santo, ao nos manifestar Cristo. Como ele produz alegria em Paulo, todo arrebentado na cadeia. Não é que de repente Paulo para de sentir a dor e invade uma alegria inesperada a ele. Ele fala, poxa, estou sentindo uma alegria aqui. Caramba, não sei nem de onde está vindo. Que alegria é essa? É o Espírito Santo. Não, isso é mágica. Isso não tem nada a ver com a Bíblia. O Espírito Santo produz isso, não magicamente, sem que a minha mente esteja envolvida. O que ele faz? Ele enche a minha mente com Cristo. A alegria que eu sinto flui da minha visão de Cristo com os olhos do coração, ao contemplar Cristo na sua palavra. É assim que o Espírito Santo faz. Esse faz parte da santificação, e Jesus diz assim, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Como é que Paulo podia estar cheio de alegria em Filipos, na cadeia? Porque sua mente estava cheia de Cristo, e ao contemplar Cristo, a alegria foi produzida pelo Espírito Santo. O Espírito Santo não produz alegria de maneira mágica. Por que você está alegre, Paulo? No meio disso tudo, porque me invadiu uma alegria. Não. O Espírito Santo é um bom sentimento produzido na alma pelo Espírito Santo ao nos manifestar Cristo, a beleza de Cristo, quem Cristo é, que em comparação à dor e à humilhação que ele sofreu em Filipos, era menor. Então isso produziu nele uma alegria em Cristo, porque o Espírito Santo mostrou um valor de Cristo maior do que as perdas da humilhação e da dor. E elas eram maiores, e quanto mais via Cristo, mais, como Cristo era real para Paulo, mais a alma dele sentia alegria. Aí você vê o que acontece? Todo Paulo é movido, e o seu corpo participa. Ele começa a cantar, mesmo naquele estado, mesmo tão machucado, mesmo no estado tão miserável, ele começa a cantar. É óbvio que isso pode ter feito seu coração palpitar, pode ter feito ele rir para Silas. Que loucura, né, Silas? Quem diria que a gente já está aqui em Filipos, todo arrebentado hoje, cantando desse jeito? Silas, é isso que eu estou vendo nos teus olhos, são lágrimas de alegria? É isso? É isso, Paulo. Ou seja, é óbvio que o corpo deles era afetado por essa alegria. De repente a dor passou a ser menos excruciante, porque começaram a pensar menos nela. Mas você vê, essa alegria podia afetar o corpo deles, mas isso não era alegria, porque podia ter gente lá na cadeia chorando também, cantando. Por que você está cantando? Só para tentar me desparecer. Você precisa esquecer que eu estou preso aqui, eu não quero ficar pensando, senão ficar maluco. Vou ficar maluco, e quem canta os seus males espanta, que não está na Bíblia, não é? Mas bem que um preso em Filipos podia conhecer o ditado. Vou cantar para esquecer, porque se eu ficar pensando nisso, essa coisa sai da minha cabeça, eu fico louco. Vou cantar. Não era isso que Paulo estava cantando. Ele tinha uma alegria em Cristo, o Espírito Santo manifestou a beleza de Cristo, então ele cantou. Então Filipenses 3:1 diz, alegrai-vos no Senhor. Você vê, é um sentimento na alma, produzido pelo Espírito Santo ao nos manifestar Cristo. E como você se alegra no Senhor se você não sabe nada sobre Ele? Como é que a tua mente pode estar cheia de Cristo em vez de cheia de outra coisa que está produzindo, que naturalmente produz os efeitos que produz no mundo, medo, ansiedade, horror, ou alegria naquilo que não devia ter alegria, se a tua mente não estiver cheia de Cristo? Como você se alegra num Senhor que você não conhece? Como você pode se alegrar se Paulo não conhecesse tudo que ele conhecesse de Cristo, não fosse real para ele? Como ele podia lembrar disso em Filipos, meia-noite, na cadeia?
Como você se alegra com o Senhor se você não está vendo coisas sobre o Senhor que causam alegria? Se você não está vendo em Cristo coisas que despertem a alegria, você não pode se alegrar. O Espírito Santo nos alegra, não de repente fazendo uma alegria do nada surgir em nós. Ele nos alegra através de manifestar Cristo. E nós estamos vendo em Cristo coisas tão maravilhosas que nós achamos que perto disso, e perto de tudo que Ele será para nós, para sempre, tudo aquilo é leve e momentâneo. Nós estamos nos parecendo com Cristo que na cruz, pela alegria de tudo que Ele via, que estava sendo feito, Ele suportou tudo. Ele não apenas toca você e você se alegra sem nenhum conteúdo mental. Se não há um conteúdo mental do conhecimento de Cristo, o Espírito Santo não produz alegria em você, porque é através disso que ele faz você contemplar Cristo com os olhos do seu coração. Significa que o Espírito Santo abre os olhos do teu coração para ver a beleza de Cristo manifestada na Bíblia. É óbvio que alguém pode olhar para a Bíblia e não ter nada, porque os olhos do coração dele não foram abertos. Ele então não é real, apesar de eu poder repetir o que está na Bíblia. Então ele não produz um efeito real na minha alma, como a onça produz, porque ela é real para mim. Quando vejo Cristo em tudo que Ele é, em tudo que Ele está fazendo, e tudo que Ele é, então o meu coração é atraído por essa beleza e se alegra nele. É o que John Newton falou para a pessoa: se você visse ele intercedendo, você ia estar melhor? Eu ia. Então, ele não é real para você, porque o Espírito Santo nos faz olhar para a palavra de Deus e ver isso como real para nós. O Espírito Santo produz esse fruto, fazendo-nos ver a beleza de Jesus. E quando eu vejo essa beleza, eu sinto tristeza pelo meu pecado, que não o honrou. É uma afeição verdadeira. Eu posso chorar de tristeza por causa do meu pecado, mas você vê, chorar não é tristeza, porque alguém pode chorar e não estar arrependido de fato. Ou eu posso me encher de alegria por ele ter realmente levado sobre si as minhas iniquidades, mas é real para mim. Então isso pode fazer meu coração palpitar de alegria, mas o coração palpitar não é alegria na alma, é só um efeito. Podia produzir um efeito diferente. Você vê essa alegria, essa tristeza, ou essa paz, ou esse descanso, ou essa falta de ansiedade, não são os efeitos que isso tem sobre o meu corpo. Aquilo é só o efeito, é aquilo que o Espírito Santo produz na alma, ao me fazer contemplar Cristo como algo real. Eu vejo Ele realmente com os olhos do coração, e tenho absoluta certeza de que em breve verei Ele com os olhos, a face dele. Então isso enche meu coração de alegria quando eu penso na sua mansidão, na sua benignidade em ter salvado o miserável como eu, em como de fato o inferno, que é real e produz um efeito real na minha alma, eu estou livre dele de fato, como se alguém aparecesse e de repente matasse a onça real que ia me devorar. Eu não preciso pensar, acho que tem que sentir gratidão, hein? Esse cara se arriscou, ele enfrentou a onça, ele foi até mordido, acho que eu vou sentir gratidão agora. Não é assim que funciona as emoções. Como é real, a onça era real, o cara que apareceu era real, matou a onça realmente, foi ferido, eu sinto gratidão. Então o Espírito Santo usa isso na palavra e no mundo. A última parte é que vemos em sua palavra e mundo. Então, para definir só a alegria, Jonathan Edwards diz, ao mostrar todos os textos na Bíblia sobre isso, e ao falar sobre Cristo orando por nós, para que a alegria dele estivesse em nós, ou falando diretamente, eu falo isso para que a minha alegria esteja em vocês, ou olhando para Hebreus 12, que diz, pela alegria que estava proposta a ele, ele suportou o inferno, né? Porque ele suportou a ira de Deus sobre todos os eleitos. A última parte é que nós vemos Cristo em sua palavra. Então, a alegria, a afeição santa da alegria, é um bom sentimento na alma, produzido pelo Espírito Santo,
ao nos mostrar Cristo na palavra. É óbvio que o lugar mais autoritário e mais claro em que vemos a beleza de Cristo está em sua palavra. É o lugar onde você vê Ele perfeitamente, suas belezas morais. E é por isso que o Espírito Santo inspirou a palavra. O Espírito Santo inspirou a palavra só para nos mostrar Cristo. É por isso que toda ela é sobre Cristo, porque o ministério dele é manifestar Cristo. E depois agora ele nos mostra Cristo, não inspirando uma nova revelação de Cristo, mas mostrando, abrindo os olhos do nosso coração para a revelação perfeita que ele já fez de Cristo na Bíblia. E o Espírito nos dá então olhos para ver as belezas de Jesus, que invocam alegria em nossos corações, em nossa alma. Então não é apenas na palavra que nós vemos Cristo, nós o vemos também na criação. Nós o vemos em seus dons. Só que você não pode ver as belezas morais finais de Cristo na criação, mas ainda assim, na criação é a coisa mais importante a respeito dela. Nós o vemos em seus dons, de comida, em todas as coisas boas que o nosso Pai Celestial nos dá. Nós percebemos que a coisa mais importante no casamento não é o casamento, é porque ele foi só criado para mostrar finalmente a relação de Cristo com a sua igreja. Essa é a coisa mais importante do casamento. Nós achamos o céu lindo, nós passamos a vida inteira estudando física, astrofísica, para entender as maravilhas do universo, das supernovas, dos buracos negros. Ou, por exemplo, até hoje é imaginado que existem 100 bilhões de galáxias. 100 bilhões de galáxias. A nossa galáxia é imensa. Nossa galáxia tem 400 bilhões de estrelas, a Via Láctea. 400 bilhões de estrelas. O Sol é só uma estrela entre 400 bilhões de estrelas que tem na Via Láctea. Mas a outra galáxia mais perto de nós, Andrômeda, ela é muito maior que a nossa. Ela tem 1 trilhão de estrelas, 1 trilhão de sóis. E nós estamos falando de 2 galáxias. A Via Láctea, 400 bilhões de estrelas. Andrômeda, 1 trilhão de estrelas. Mas sabe quantas galáxias nós já sabemos que existem? 100 bilhões de galáxias. Pensem nisso. Isso pode consumir tempo sem fim e a gente nunca vai entender o universo. Mas essas coisas não são as coisas mais importantes do universo. Você podia aí também, em vez de olhar o tamanho enorme das galáxias e do universo, pensar nas menores coisas que existem. Podíamos pensar antigamente o que? Nos quarks. As pessoas pensaram um dia que o átomo era a menor coisa que existia. A gente nunca viu o átomo. Não existe instrumento para ver o átomo. Não é? Só matematicamente a gente sabe que eles estão lá. Mas depois a gente descobriu que o átomo era dividido, prótons, elétrons. Mas depois a gente descobriu que as coisas eram divididas no átomo, quarks. Até chegarmos nos neutrinos. A cada segundo, bilhões de neutrinos atravessam o seu corpo. Eles são produzidos lá no Sol, são tão pequenos que eles não são mensuráveis. Nós não temos nada que possa dizer o tamanho de um neutrino. E é por isso que eles passam pelos nossos corpos sem nos matar, assim, porque são pequenos demais. Deus é o Deus desses neutrinos e das galáxias. Agora, isso não é a coisa mais importante sobre as galáxias, mas o que Deus queria ensinar sobre Cristo. A Bíblia diz: o céu manifesta a glória de Deus. Essa é a coisa mais importante sobre o céu, mais importante sobre a galáxia. Deus criou isso para mostrar algo do seu Filho. Deus criou o pão e nossa fome para mostrar como nossa alma, essa parte material nossa, precisa desesperadamente do seu Filho, como nossas barrigas precisam de pão. A nossa fome por pão é só uma parábola. Deus não criou o pão porque para nos manter vivos Deus precisava de pão. Ele nos queria ensinar algo sobre Cristo. Ele criou a água só para mostrar como nossa alma, essa parte material, não física, onde Jonathan diz: a afeição da alegria é um bom sentimento na alma, produzida pelo Espírito, ao nos mostrar Cristo na palavra e na criação. Ele criou a sede e a água só para nós entendermos que sem água, como nosso corpo é constituído de água, nós morremos muito rápido, nós ficamos desesperados. Nada é pior que a sede e morrer de sede, como Jesus morreu na cruz, desidratado.
mas era só para ser uma parábola, para nós entendermos o que é a água da vida. Eu sou a água da vida. Quem bebe de mim nunca mais tem sede, nunca mais tem esse desespero, essa ânsia que a alma tem por satisfação, como uma pessoa sedenta. Então não existe mais. É isso que Jonathan está dizendo. Ele nos mostra na palavra, de maneira perfeita, quem Cristo é, mas também Deus nos mostra Cristo no mundo, através do que Ele criou, porque tudo que Ele criou para mostrar Cristo, de tal maneira que, como você compreende isso, então você pode beber um copo d'água, comer um pedaço de pão para a glória de Deus. Então vemos Cristo não apenas provamos a Cristo não apenas em sua palavra, mas também em tudo que Deus fez, mas de maneira perfeita na palavra. Por isso que é na palavra que nós somos santificados. E porque somos santificados por ver Cristo na palavra com os olhos do coração, quando os nossos olhos físicos veem a criação, a nossa alma pode ser também despertada pelo Espírito numa alegria em tudo que Cristo é para nós. Como Davi dizia, quando ele viu uma corça bebendo água, o Espírito produziu uma alegria nele pelo conhecimento que ele tinha de Deus. Na palavra ele disse: Deus, como a corça anseia pelas águas, assim a minha alma tem necessidade de ti. Então eu posso aprender outras coisas sobre o céu, sobre as galáxias, sobre Andrômeda, com seu 1 trilhão de estrelas, mas isso não é a coisa mais impressionante, não é a coisa mais importante. A coisa mais importante é que Andrômeda, com sua 1 trilhão de estrelas e buracos negros e supernovas, foi criada para mostrar a grandiosidade de Cristo. Então a definição com a qual trabalhamos não é humanista secular. Átomos, prótons, nêutrons, elétrons, elementos químicos. A definição é que a alegria, que é fruto do Espírito, e todas as outras coisas que são aquilo que o Espírito produz na nossa alma, ou afeições santas, como essa grande obra de Jonathan Edwards, ou o fruto do Espírito, que podia ser outro nome, para o que a Bíblia diz que Deus faz, para esta, como todas as outras, fluem da alegria. É a alegria que fez brotar a afeição da generosidade por meio da pobreza dos macedônios. É a alegria que produz em Paulo a afeição da mansidão e da benignidade quando o carcereiro vai se matar. O carcereiro tinha batido nele, tinha colocado ele exposto nu na frente das pessoas e espancado ele até ele gritar, ele chorar, ele sentir dor excruciante. Mas horas depois ele olha para o carcereiro e sente o quê? Amor. Ele tem misericórdia. Em vez de deixar o homem se matar, ele todo arrebentado por aquele homem, ele quer que aquele homem também sinta o que ele está sentindo, que tem uma visão de Cristo. Então a alegria de Paulo é que produziu, a alegria em Cristo produziu, você vê, outras afeições na sua alma, a benignidade, a mansidão, de pensar, bem feito, ele tem que se suicidar mesmo, esse cara é mau, ele não só bateu em mim, em Silas, ele já bateu em centenas de pessoas, em milhares de pessoas, ele vive disso, ele vive da maldade. Tudo que ele fez na vida foi maldade, foi chicotear gente, chicotear mulher, chicotear criança, chicotear velho. O que esse cara merece? Ele vai se suicidar? Bem feito, é a consciência dele, é isso mesmo. Gente má, igual esse carcereiro que viveu fazendo maldade, fica desesperado e se suicida. Paulo diz, não faça isso. Paulo pregou, naquela noite, todo arrebentado, você pode pensar, mas trataram dele? Trataram, tinham remédios maravilhosos, deram um banho com água com sal nas costas de Paulo e Silas, foi um bom tratamento, ótimo. Naquela noite, Paulo pregou para a família daquele homem, Paulo batizou aquelas pessoas. Tu vê essas afeições? Benignidade, mansidão, perdão, tudo flui da afeição principal, da alegria que Cristo na cruz sentia, que era tão poderosa que fez ele suportar todas as coisas, pela alegria que lhe estava proposta. Essa alegria em nós, essa é a definição da alegria e, portanto, de todas as outras afeições santas, e como nós podemos aferir esta alegria.
Por isso a definição bem sucinta de Jonathan Edwards diz tanto para nós. A alegria cristã, o verdadeiro cristianismo, não é? A alegria cristã é um bom sentimento. E nós vimos o que isso significa. Vimos como não pode ser reproduzido pelo homem. Vimos a grande oração de Agostinho: concede o que ordenas e ordenas o que quiseres. É um bom sentimento na alma. Não tem esse sentimento na alma, tem um efeito em nossos corpos, mas o efeito no corpo não é a alegria. Chorar, palpitação no coração, como também as afeições do pecado, produzem um efeito nos nossos corpos. Raiva, ou o amor ao dinheiro produz ansiedade, ou o amor à vida mais do que a Cristo produz medo. Mas esses sentimentos não estão no nosso corpo. Esses sentimentos atingem o nosso corpo. Pode fazer o nosso corpo sofrer 1000 coisas, mas esse sentimento está na alma. É por isso que ele é moral. Nada que o nosso corpo faz é moral. O cara está tremendo de medo. Deus disse: não temas. O cara está tremendo de medo. O pecado não está em tremer, porque corpo tremendo não é moral. O pecado está na alma, porque tremer não é medo. O medo está fazendo eu tremer. Me calar, ou seja, a boca não mexer, não é pecado. Mas o que fez a minha boca não mexer foi o medo. Fiquei paralisado. Ficar paralisado não é pecado. Mas eu fiquei paralisado porque senti medo das consequências de ser fiel a Deus naquela situação. E eu me calei. Então, não é ficar calado, a boca sem mexer, que a boca que não mexe, errado. Não. Foi porque a boca não mexer, foi só um efeito do medo. Ou a boca mexer por causa do medo, apesar de Pedro mexeu. E ele disse: eu não conheço esse homem, eu nunca vi esse homem, não tem nada a ver com ele. Pecado, porque falar é errado. Não, falar não é errado. Boca mexer, corda vocal funcionar, vamos pensar, não aconteceu. Vamos pensar que quando acusassem Pedro, ele ficasse com tanto medo que ele se mijasse de medo. Então, se mijar não é errado, não é pecado. Mas se eu me mijei de medo, porque eu achei que por causa de alguma coisa que as pessoas iam me fazer por causa de Cristo, se Paulo ficasse paralisado de medo em Filipos, não pregasse mais o evangelho, porque ele ameaçaram ele de bater nele, botar ele na cadeia, se mijar de medo é só o efeito do medo em mim. Não é pecado o que está acontecendo com o meu corpo. O que está acontecendo com o meu corpo é o que está acontecendo na minha alma. Então, é uma alegria, a alegria cristã, que é a afeição que produz todas as outras afeições, que é o poder da ressurreição em nós. É um bom sentimento na alma, produzido pelo Espírito Santo, mas não magicamente, uma alegria, uma paz, uma doçura, uma mansidão, uma benignidade. Não, é um bom sentimento na alma, produzido pelo Espírito Santo ao nos mostrar Cristo. É a única maneira. Na Bíblia é a maneira fundamental, mas também na criação. É assim que nós somos levados a experimentar o que Cristo disse: para que a minha alegria esteja em vocês e ela seja completa. Ou para sabermos que nós somos o alvo da oração de Jesus. Porque naquela noite ele orou pelos discípulos, em João 17, mas ele teve que dizer assim: não oro só por estes, mas por todos aqueles que tu me destes. Eram teus e tu me destes. Eu não oro pelo mundo, eu oro por eles. E no meio dessa oração em que ele fala guarde-os, e em que ele se coloca como nosso sacerdote, no meio dessa oração ele diz: eu disse isso para eles, para que a minha alegria neles, Pai, seja plena e completa. A oração de Jesus, a palavra de Jesus, através do Espírito Santo, produz sentimentos, não só de alegria, mas eles partem desse principal, dessa alegria em Cristo, porque é real para nós, na nossa alma, produzido pelo Espírito Santo, ao nos mostrar Cristo,
na Bíblia e na palavra. Jonathan Edwards simplesmente podia escrever 500 páginas sobre isso, 1000 páginas sobre isso, porque isso é a mais profunda teologia bíblica sobre como nós somos transformados, que nós podemos ouvir. Pai, obrigado por esta manhã. Nós nascemos, Senhor Pai, mortos espiritualmente, portanto, nada em Ti impressionava nossas almas, tudo no mundo impressionava elas. Mas nós, Senhor Pai, nós que estávamos mortos, pela graça fomos salvos, nós fomos tirados da morte, Tu nos vivificaste, para agora, Senhor Pai, de uma maneira crescente, nossas almas serem cada vez mais expostas a Cristo e com os olhos do coração mais impressionadas, de maneira tal que de maneira crescente, não perfeita neste mundo, todas essas afeições vão sendo produzidas em nós, o fruto do Teu Espírito trabalhando em nossos corações. Nós, Senhor Pai, tememos, Senhor Pai, que seja fácil para nós repetir verdades teológicas que não são reais para nós, mas nenhum de nós, Senhor Pai, desconhece o fato de que aquilo que é real e aquilo que não é real para nós. Nós pensamos nesta manhã, Deus, numa onça ou num animal feroz próximo a nós. Como é real, todo tipo de afeição surge em nossa alma e se reflete em nossos corpos, porque a ameaça é real. Agora, Senhor Pai, quando nossas almas, nós contemplamos Teu Filho, o Espírito Santo nos revela Teu Filho na palavra, todas essas afeições vão sendo produzidas ao contemplarmos o Teu Filho, e nós somos mudados de um grau de glória para outro. Que nós possamos, Senhor Pai, então, sempre, a coisa que mais desejarmos na vida é contemplar Cristo, porque sabemos que o Teu Espírito não produz isso magicamente em nossas mentes. Essas afeições nos produz isso ao nos mostrar Cristo. Ele nos mostra a Cristo na palavra que Ele mesmo revelou, que revela perfeitamente o Seu Filho. E quando nossos corações estão cheios da visão correta e plena do Teu Filho na palavra, nós começamos a ver, Senhor Pai, tudo que foi criado, e o Espírito Santo, então, Senhor Pai, também produz essas coisas, nos mostrando, Senhor Pai, Cristo em cada dom da vida, que, Senhor Pai, aponta para o Teu Filho amado. Que nós possamos despertar, Senhor Pai, e descobrir, Senhor Deus, que avivamento é isso, é ter, Senhor Pai, todos esses sentimentos produzidos na alma, ó Deus, pelo Teu Espírito, ao nos mostrar Seu Filho na Bíblia e em tudo que foi criado. Obrigado por esta manhã, em nome de Jesus. Come to